nosso processo, desde quando a gente começou, todas as etapas iniciais, até o dia da gente chegar aqui no Canadá. Eu tô com a minha colinha aqui, tá? Que eu não vou lembrar as datas de cabeça. Então, assim, em abril de 2022, a gente começou a pensar nessa possibilidade. Na verdade, a gente já pensava alguns anos antes na possibilidade de sair do país e morar em outro país, né? Pela qualidade de vida, pela segurança e principalmente pela educação da Rebeca, né? Para que ela pudesse ser educada de forma bilíngue e tivesse um futuro melhor fora do país, né? Então, a gente, quando foi em abril, eu comecei a pesquisar sobre a possibilidade de morar no Canadá. E aí comecei a pesquisar várias províncias e pelas minhas pesquisas o que eu pude verificar é que a província de Quebec é um pouco mais fácil para emigrar, tem mais programas dessa parte de imigração, né? Então são várias opções que a gente tem. Pô, bacana, né? Pô, meu irmão, aguenta aí. Sem dizer, várias opções de imigração, pô, bacana, né? Achando que era do vídeo. Parece um chuveiro, velho. Mesmo vídeo. Mesmo tô me mijando. Top, pô, bacana. Para, velho. Pô, bacana, né? Para lá. Então, durante as minhas pesquisas, a gente conversou, eu e Francisco, e aí a gente decidiu que não iríamos fazer por conta própria, né? A gente não queria arriscar fazer, a gente não conhecia muito bem o processo ainda, então a gente preferiu contratar uma assessoria para fazer isso pra gente. E quando foi aqui no Quebec, em específico, a gente precisa de uma autorização do governo para poder estudar aqui, né? Então a gente teve que dar entrada no CAC. E nós demos entrada no CAC no dia 2 de maio. 2 de maio a gente deu entrada no CAC, nessa permissão de estudo para mim e para a Rebeca. E um mês depois foi aprovado, né? Então em junho o CAC foi aprovado e aí a gente precisava da entrada no visto. Então aqui quando a gente tem um visto de estudo, eu também tenho um visto de trabalho e o cônjuge, que no caso é o Francisco, também tem um visto de trabalho, né? Pode trabalhar normalmente em qualquer lugar. Só que, na época, todos os colleges, tanto privado quanto público, davam direito a isso e também ao que eles chamam aqui de PGWP, que após eu me formar no college, eu vou ter direito a mais ou menos 2, 3 anos de PGWP, que é um tempo que eu posso ficar aqui para trabalhar. E aí, nesse tempo, aconteceu que o governo tirou as escolas privadas, e na época era uma dessas, que é uma escola particular, colégio particular, era uma dessa que eu estava matriculada, então não teria mais direito. Aí então a gente decidiu que não iria continuar, né, fazendo não ia continuar o processo nesse college que eu havia feito a matrícula. Então aí começamos a busca novamente por outro college, outro curso, né, que eu também gostasse e tivesse vontade de fazer, que desse direito a todos esses benefícios, né? E aí nós encontramos um outro, fiz a matrícula e então começamos novamente todo o processo. Na verdade, o CAC a gente não precisava pedir de novo, né? A gente utilizou o mesmo CAC, então a gente deu continuidade, né? Após isso, quando foi dia 3 de agosto, a gente fez o exame. Antes de dar entrada no visto, a gente pode fazer o exame, isso já adianta um pouco o processo. Então, 3 de agosto a gente foi fazer os exames médicos, porque para vir para cá como estudante você precisa fazer uma bateria de exames nos médicos credenciados, né? E a gente foi fazer. E aí, após isso, a gente deu entrada, depois de tudo, né? De juntar toda a papelada necessária e tudo, a gente deu entrada no visto dia 13 de outubro. Dia 13 de outubro nós demos entrada no visto e aí após isso, uns 2 dias depois, o governo solicitou que a gente fizesse a biometria e nós fizemos a biometria no dia 21 de outubro. 21 de outubro a gente fez a biometria e quando foi no dia 1º de dezembro, o governo solicitou os nossos passaportes. Então, quando o governo solicita os nossos passaportes, é praticamente já uma aprovação,
né? E aí a gente manda os passaportes e eles devolveram pra gente no dia 2 semanas depois, no dia 15 de dezembro, com o visto já colado no passaporte e uma cartinha explicando tudinho, né? E aí, quando foi no dia 12 de dezembro, já apareceu lá no nosso status que o visto estava aprovado. Então, assim, depois de tudo isso, de solicitar o passaporte, deles colarem o visto no passaporte, mandar de volta pra gente, é que eles colocam que o visto foi aprovado. E aí, aquela correria toda, né, pra vir, porque meu curso já começava no início de janeiro. E então, quando foi dia 24 de dezembro, a gente veio, chegamos aqui no dia 25 de dezembro. Então, foram assim, foi tudo muito rápido, eu achei bem rápido. O que demorou mesmo foi porque a gente teve que trocar de curso e aí acabou atrapalhando um pouco, né, e demorou mais por causa disso. Mas se a gente for contar mesmo do tempo que deu entrada no visto até vir, contando com o CAC, dá mais ou menos 3 meses. 3 meses tudo isso. O nosso só demorou mais porque teve toda essa troca de college no meio do caminho aí a gente teve que fazer novas pesquisas, né? Então é isso, a nossa timeline é essa. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Obrigada. Tchau.